Fala galerinha, beleza? Estamos aqui para gravar mais um conteúdo para vocês, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho da introdução à geometria plana, ok? Gente, a geometria plana que a gente estuda é a geometria euclidiana, certo? O Euclides, ele pegou e desenvolveu esse conteúdo do zero, tá? Então, para começar a desenvolver esse conteúdo, o que Euclides fez? Ele virou e falou que existia ponto, existia reta e existia plano, ok? Então, isso foi o que Euclides supôs, que existia isso daí. Ele falou, existe ponto final, certo? Não se provava isso daí, ok? Então, tem que supor que existe isso daí. Beleza. Aí, ele virou e falou, então, que ponto iria ser representado por um pontinho, e geralmente a gente coloca uma letra maiúscula. Reta, nós sabemos hoje que é uma sucessão de infinitos pontos, certo? Onde isso daqui representa uma reta. Eu posso falar que essa reta é representada pelos pontos A e B, ó. A reta que passa por AB, certo? Ou eu posso falar que é uma reta R, por exemplo, uma letra minúscula, R, S, T, certo? Então eu posso representar assim, ou posso ter essa representação com a setinha para os dois lados, ok? Aí ele virou e falou o quê? Bom, e se eu pegar um desses pontos como início e não tiver fim? Ok? Isso daqui ele chamou de semirreta. E geralmente se representa assim. Ok? E aí ele virou e falou, e agora se eu pegar com começo e com fim? Começa no ponto A e termina, por exemplo, no ponto B. Isso é um segmento de reta. E a gente representa assim, sem as flechinhas. Ok? Então, olha só. A partir do princípio que existia reta e ponto, ele conseguiu definir esses pontos na reta. A reta representada por uma letra minúscula ou pelos dois pontos que eu demarquei ali com a setinha para os lados. Agora, se um ponto for origem e não tiver fim, semirreta, ok? E representada dessa forma. Se tiver começo e tiver fim, segmento de reta, representado daquela outra forma ali, ok? E o que ele definiu como plano? Gente, plano são duas coordenadas, x, y, certo? Então eu teria, por exemplo, o plano da lousa aqui, só que o plano ele é infinito. Então eu tenho que imaginar que ele continua para cima, continua para baixo e continua para os lados. E esse plano que é infinito, geralmente é demarcado com uma letra grega, certo? Então ele já começou a brincar com isso daí. Aí, depois, nós podemos falar que ele definiu ângulo. E o que seria um ângulo? Ângulo é a abertura entre duas semirretas de mesma origem. Certo?
Então, o que a gente faz aqui? Nós pegamos duas semirretas de mesma origem, uma semirreta OA, outra semirreta OB. E as duas têm a mesma origem. E aquela abertura aqui entre elas vai ser chamada de ângulo. Então aqui nesse caso, eu posso falar que eu tenho o ângulo AOB, certo? Aonde fica o ângulo, esse vértice onde fica o ângulo, ele vai no meio com esse símbolo, ok? Desculpa. AOB, beleza? Ou eu posso representar simplesmente por uma letra grega, o alfa, certo? E aí a gente costuma falar que a medida de AOB é alfa, certo? Agora, se você perceber, esse ângulo que eu criei, ele separou essa região do plano aqui, ó. Separou essa região do restante do plano. E essa região é chamada de região angular. Certo? Então, o ângulo é a abertura entre as duas semirretas e aquilo ali seria a região angular. Beleza? Aí, ele virou e definiu o conceito de ângulos consecutivos. E o que são ângulos consecutivos? São ângulos que possuem um lado e um vértice em comum. Ah, legal. Então tem que ter um lado e um vértice em comum. Beleza. Então, olha esse exemplo aqui. Tem esse exemplo aqui. Ó. Tenho aqui. E eu posso pegar e falar o seguinte, que eu tenho esse ângulo alfa aqui. E eu tenho este ângulo beta aqui. Beleza? E aí, esses dois ângulos são consecutivos? Ó, eles têm um lado em comum, que é o OC. E um vértice em comum, que é o O. Beleza? Só que se eu pegasse dessa forma aqui, ó, e se eu pegasse assim, ó, tenho aqui o mesmo desenho, beleza? Só que eu pego esse daqui, alfa, e este daqui inteiro é o meu beta. E agora? O que acontece? São consecutivos? São. Eles têm um vértice em comum que é o O. E tem um lado em comum que é quem? O A. E aí gerou o seguinte problema. Se no enunciado ele falasse consecutivo, a pessoa poderia interpretar de qualquer uma das formas. Então ele precisou fazer o quê? Precisou dar um subtítulo a isso, chamando um deles de consecutivo, adjacentes, e o outro então vai ser só consecutivo, certo? Mas vamos só colocar aqui para efeito da teoria, não adjacentes. Geralmente esse termo não adjacentes não aparece, ele fala só consecutivos, geralmente quando ele quer isso daí. Quando ele quer adjacente, ele fala consecutivo adjacente. Beleza, Thiago, só qual foi o critério que ele utilizou para isso daqui? Ele falou que ângulos adjacentes são ângulos que não possuem região angular
em comum. E isso é verdade, aquilo ali procede. Se você for ver, a região angular desse primeiro ângulo aqui, ó, tá aqui, bonitinha, no espacinho dela. Desse outro, tá aqui, bonitinho no espacinho dela. Certo? Agora, nesse outro caso aqui, ó, a região angular do alfa é essa aqui, e a região angular do beta é tudo isso daqui. Então, um invadiu o espaço do outro, certo? Então, foi um subtítulo que ele deu para isso daqui. Então, todo ângulo adjacente é consecutivo, mas nem todo consecutivo é adjacente. Beleza? Então, olha só a maravilha. O cara supôs que existia ponto reto e plano, definiu todas essas coisas aqui, definiu que era ângulo, ângulo consecutivo e ainda deu um subtítulo de adjacente. Beleza? Ok. Aí, ele continuou os estudos. E ele desenvolveu outras coisas. Certo? Por exemplo, ele desenvolveu o quê? Mais conceitos de ângulos. E aí vem o próximo conceito que nós vamos falar, que é o conceito de ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice, conhecido também como OPV. Opostos pelo vértice. Então, nesse caso, nós tínhamos duas retas que se encontravam, se cortavam, certo? Gerando esse vértice. Então, eu tenho aqui esses pontos e esses pontos. De tal forma que surgia um ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa, e surgia um outro ângulo aqui, que eu vou chamar de beta. E esses ângulos eram opostos nesse vértice. E aí, vários estudos, eles descobriram, ou ele descobriu, que o alfa era igual ao beta. Então, dois ângulos opostos pelo vértice possuem a mesma medida, certo? E é fácil da gente ver. Se você coloca o dedo aqui, por exemplo, dobra essa reta aqui em cima, esse ângulo vem parar exatamente aqui. Então fica fácil de entender que eles são iguais. Beleza? Aí temos outro conceito interessante. O conceito de bissetriz. Tá? E o que é uma bissetriz? Bissetriz é uma semirreta que divide a região angular em duas partes congruentes. E se ela divide a região angular em duas partes congruentes, o que vai acontecer? Vai dividir o ângulo também. Ok? Então, eu tenho aqui o meu ângulo, aqui, e vou ter aqui a semirreta OC, na qual eu vou falar que OC é bissetriz. Beleza? Se ela é bissetriz, dividiu a região angular ao meio, portanto, dividiu o ângulo ao meio. Então, se o ângulo de cima vale alfa, o de baixo também vale alfa. Beleza? Aí, nós podemos falar também
dos ângulos complementares. E o que são ângulos complementares? Galera, são dois ângulos cuja soma dá 90 graus. Na qual 90 graus é conhecido como ângulo reto. Ok? Então, por exemplo, se o alfa for 30, o beta vai ser quanto? 60. Se o alfa for 10, o beta vai ser quanto? 80. E aí, o que a gente pode falar? Se o alfa for x, quem que é o beta? Gente, você concorda que para achar o beta, nós estamos fazendo 90 menos o alfa? Não é? Olha lá, 90 menos 30, 60. 90 menos 10, 80. Então, se um ângulo é x, o outro vai ser 90 menos x. E 90 menos x é chamado de complemento do ângulo. Então, se x é o ângulo, 90 menos x é o seu complemento. Aí, nós temos também os ângulos suplementares. E o que são dois ângulos suplementares? São dois ângulos cuja soma é igual a 180, na qual 180 é conhecido como ângulo raso. Certo? Então, se um, por exemplo, for 30, o outro vai ser quanto? 150. Se um for 50, o outro vai ser quanto? 130. Então, eu posso falar o quê? Se um for x, o outro é 180 menos x. Na qual isso daqui é chamado de suplemento do ângulo. Certo? E nós temos um outro conceito que não aparece muito, mas vou deixar aqui, que são os ângulos replementares. E o que são ângulos replementares? São dois ângulos cuja soma é 360. E esse ângulo de 360 é conhecido como pleno. Então, gente, se um for x, o outro vai ser o quê? 360 menos x. E isso daqui é chamado de replemento. Ok? Beleza? Então, estudamos algumas coisas básicas até agora. Como Euclides começou a teoria dele, falando que existe ponto, reto e plano, lógico que bem simplificado, né? Depois falamos como que ele definiu o ângulo, região angular, ângulos consecutivos adjacentes, opostos pelo vértice, conceito de bissetriz, ângulos complementares, suplementares e replementares. Beleza? Ok? Isso a gente pode falar que é uma introdução básica, né? Do que Euclides pensou para essa teoria. Ainda vai vir muita coisa. Beleza? Valeu!